Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Muito provavelmente eu já tenha falado sobre isso em algum vídeo. Me veio uma vontade de falar sobre a importância que a gente tem na vida dos outros, a influência que a gente tem, que muitas vezes é imperceptível. Ou como às vezes uma atitude que a gente tem, uma intenção, muda a vida das pessoas à nossa volta e vai criando uma cadeia com aquela mesma categoria. O como, por exemplo, quando a gente faz uma atitude boa, o como aquilo vai reverberando em forma de cadeia em uma pessoa, em outra, e aquilo vai proporcionando um efeito dominó, onde cada vez mais é criado, onde cada vez mais são feitas atitudes boas e vão beneficiando outras pessoas. É muito comum, gente, que a gente, por causa da nossa baixa autoestima, e quem não tem baixa autoestima no mundo que a gente vive, que a gente olhe pra gente mesmo no espelho, ou que quando a gente fale sobre nós mesmos, a gente tenha uma visão muito pejorativa. Então a gente olha pra gente e a gente vê tantos defeitos, vê tantas falhas. A gente se lembra às vezes de tantas vergonhas que a gente já passou, de tantos erros que a gente já cometeu. E quando a gente olha pra gente, é muito difícil imaginar que a gente tenha o poder de fazer alguma diferença no mundo, ou que a gente tenha de alguma forma alguma influência nas outras pessoas. Porque a gente olha pra gente, a gente muitas vezes olha para nós como se a gente fosse uma formiguinha, né, do tamanho de uma formiguinha, como se a nossa existência não fizesse muito sentido, como se aquilo que eu fizesse tão pouco importasse para o coletivo, para minha família, para os meus amigos, como se realmente a minha existência não fizesse sentido. É muito comum que quando a gente se olha dessa determinada forma, e não é incomum que a gente se olhe assim, que ao passar do tempo, de uma forma acumulativa e progressiva, a gente acabe se sentindo cada vez mais inexistente, cada vez menos importante. Então, a gente olha para nós mesmos e naquele momento a gente está vendo a gente com a mesma potência ali de uma pequena formiguinha isolada. A gente não pode mudar muita coisa, tem muita injustiça na qual a gente não pode fazer muitas coisas, não pode fazer contra nesse mundo. A gente não tem muita inteligência, às vezes muita sabedoria, às vezes a gente entende que a gente não tem muita capacidade ou muito recurso para ajudar, para mudar alguma coisa na nossa vida ou na vida coletiva, no mundo. E aí, com o tempo, com essa visão que a gente tem sobre nós mesmos, a gente acaba se vendo cada vez pior. E chega um momento onde a gente olha pra gente e antes, quando a gente olhava pra gente, a gente via ali um zero à esquerda, um nada, a gente pode acabar acreditando nessa lorota de que a gente é um estorvo, de que a gente é um problema. Então, antes, quando já era ruim, que eu via que eu era igual uma formiguinha, que eu não tinha poder, que eu não tinha influência, que eu não tinha recursos para mudar nem influenciar em nada, agora eu olho para mim mesmo e aí eu vejo um estorvo, um problema. Eu vejo os meus defeitos, os meus erros, o mal que existe dentro de mim e eu não vejo solução. E eu não vejo conserto. E eu só consigo perceber, às vezes, o momento onde eu cometo erro com alguém, eu falo mal de alguém, eu prejudico alguém. Se você está passando por isso, muito provavelmente,
Embora pareça que sim, saiba que isso não é uma coisa muito incomum. Que a gente desenvolva esse olhar para nós mesmos. Que é quando a gente olha para nós mesmos, a gente nos rebaixe. Então, que antes, quando a gente olhava pra gente, a gente via que a gente não era grande coisa. Agora, então, a gente caiu totalmente nesse conceito. E aí, quando a gente olha para nós mesmos, a gente se acha um lixo, a gente acha que nós somos um problema no mundo, que nós estamos quebrados, que nós fomos feitos com defeito na fábrica. Tem alguma coisa de errada, tem alguma coisa que está deslocada, que não está afinada. A gente olha pra gente, a gente olha para a vida das outras pessoas, a gente não sabe o que está errado. A gente não sabe, mas a gente é estranho. A gente não sabe, mas tem alguma coisa que não funciona. Porque aquela pessoa X, Y ali, o Joãozinho, a Maria, você olha para a vida deles, eles parecem felizes, eles parecem alegres. Você olha para eles e eles têm tais defeitos, fofocam da vida das pessoas, falam mal das outras pessoas, puxam o tapete de todo mundo, mas eles são felizes. Mas Deus abençoa a vida deles, olha como eles são prósperos. Eles não têm problemas filosóficos, existenciais. Eles não se perguntam se a existência deles é necessária. Isso na nossa visão de fora. Então a gente olha para nós mesmos e olha para os outros, e como a gente não consegue ler os pensamentos das pessoas, ou como a gente não está dentro do mundo interno daquela pessoa, como a gente não está convivendo 24 horas com aquela pessoa, a gente acha que só a gente está passando por trás de problemas. A gente acha que só a gente tem crises existenciais, que só a gente tem reflexões repentinas e completamente profundas sobre a vida. Pode ser que todo mundo não tenha essas reflexões, mas com certeza a gente ter essas crises existenciais não fazem da gente de ETs. Não fazem com que a gente seja, né, o resto, que a gente seja diferente, que a gente não se encaixe de nenhuma maneira. Como a gente tem uma visão superficial da vida dos outros e uma visão completamente profunda sobre a nossa própria vida, quando a gente olha para outras pessoas, a gente acha que elas não têm nenhum problema existencial, nenhuma questão filosófica, que elas têm autoestima 100% lá em cima, blindada, que a crítica não as machuca, que elas não têm inseguranças, que elas não têm medo. A gente imagina que só nós vivemos com tantas confusões mentais, emocionais, que só nós, às vezes, perdemos o rumo e o sentido da vida. Mas não é só a gente que passa por isso. Só que isso não é um pouco um tabu ainda. Isso ainda não é tão fácil de se expressar. Existem pessoas que fogem tanto das próprias questões emocionais, que fogem tanto dos próprios sentimentos, da dor que elas sentem, que elas fingem que não têm crises existenciais, que não têm problemas. E embora da boca para fora elas falem que elas são lindas, maravilhosas, que elas não têm problemas de autoestima, no fundo a dor que a crítica do outro causa nela tá lá, afundada. Tá lá, esperando o momento onde ela vai vir para fora. Então, pela nossa visão superficial, a gente pensa, a gente olha para a vida do outro e a gente realmente pensa que só nós sofremos com esses problemas, que só nós somos estranhos, que só nós cometemos erros, que só nós prejudicamos os outros. A gente sente que a gente é um estorvo, um problema, que a gente é aquele saco ali de lixo que tá ali um tempão e já tá virando chorume e já tá molhando e trazendo aquele odor fétido pro ambiente, que já tá sendo um incenso de podridão. A gente pensa que já passou da hora da gente ir embora, que já estamos ali tempo demais e que por isso, quanto mais tempo passa, pior a gente influencia a vida dos outros. A gente não entende que, embora pareça, do nosso ponto de vista,
que nós somos como uma formiguinha isolada, a gente não entende a influência boa que a gente tem na vida das outras pessoas. A gente não entende o como talvez a nossa presença, as nossas palavras, a nossa fé ajuda outras pessoas ao longo da jornada, ao longo do dia a dia. Porque às vezes a gente pensa que a gente é um pouco burro, é um pouco insuficiente, que a gente é um pouco desconcertante, que a gente é um peixe fora d'água, que a gente é o errado. Então, como que da gente que tem tantos erros, que é tão desengonçado, como que de nós a gente vai poder ajudar alguém, a gente vai poder fazer diferença no mundo, né? A gente olha para nós com esse olhar da sociedade, né? A sociedade olha pra gente e fala assim: ah, aquela pessoa não é bonita, não é inteligente, não tem 1000 diplomas, não tem 1000 cursos, é uma pessoa comum. Então, ela é um reles mortal aqui, ela é um zero à esquerda, ela aqui é um restinho, ela não é grande coisa. E aí, quando a gente olha pra gente mesmo, a gente pega esse olhar que a sociedade nos dá e que ela planta, e a gente olha para nós mesmos. E aí, quando a gente olha, a gente acha que a gente é horrível, que a gente é terrível, que a gente é um zero à esquerda, que a gente não tem nada de importante. Só que essa visão é uma visão equivocada. Não é a nossa verdadeira visão. Embora a gente ache que seja, embora a gente ache que essa nossa lente a qual a gente olha a nós mesmos é a nossa própria lente. A gente acha. Só que isso foi uma visão, uma ideia que a gente foi tendo de como categorizar, julgar as pessoas. Então a gente olha para a pessoa, a gente não vai perceber quem ela é por essência, a gente não vai olhar para a alma, para aquilo de bom que ela traz para o mundo, para os ensinamentos que aquela pessoa, para o professor, para o mestre que aquela pessoa pode ser na nossa vida. Não, a gente olha para o cargo que aquela pessoa tem, a gente olha para o diploma, a gente olha para a beleza, a gente olha para a questão econômica, né? Em que classe aquela pessoa está? Ah, não, aquela pessoa ali, ela tem 3 televisões na casa dela. Então, aquela pessoa ali, ela é muito melhor do que aquela que só tem uma televisãozinha para casa toda e ainda é uma televisão de tubo. Não, com certeza, aquela pessoa que tem a televisão de tubo, a existência dela não vale nada, ela não é importante. Importante é aquela pessoa que tem 40 banheiras de hidromassagem, que tem inúmeros diplomas. Importante é aquele profissional que tem inúmeros diplomas, cursos, mas que olha para a cara dos pacientes, dos clientes, com desdém. É mais importante do que aquele que às vezes é tão humilde em relação aos seus diplomas e aos seus cursos, mas que trata o outro com respeito, que trata o outro com afetividade, que realmente olha para o outro como uma outra figura humana. A gente tem uma visão muito torta de como a gente julga o valor das outras pessoas. E aí, quando a gente olha para nós mesmos, a gente se olha com essa mesma visão torta. Então a gente acha que a gente é um zero à esquerda, que a gente não merece respeito, que a gente não merece amor, que a gente não merece afeto, que a gente não merece nem mesmo olhar. A gente se olha muitas vezes com um olhar tão torto sobre nós mesmos, tão feio, que a gente acha que às vezes a gente não merece nem mesmo o olhar das outras pessoas. Por que que o outro perderia tempo olhando para mim, falando oi para mim, me percebendo, me ouvindo? Olha quem eu sou. Olha como eu sou triste, como eu sou perrapado, como eu sou desengonçado. Olha como eu tenho tantas deficiências. Olha como eu tenho tantas limitações. Olha só como eu cometo erros. Quem vai querer me olhar? Quem vai querer abrir o coração para me perceber, para me ouvir, para dar um tempo para minha existência poder ser expressa? Ninguém. Só que a gente está se olhando com o olhar errado. A gente está se olhando com um olhar torto que a gente captou do mundo, que a sociedade plantou dentro da gente e a gente deixou que germinasse. Só que não é dessa forma que a gente deve olhar para nós mesmos. A gente sim tem erros, tem defeitos, tem limitações.
coisas que a gente tem que lapidar, aprender. A gente não nasceu perfeito. Mas mesmo assim, isso de nenhuma maneira significa que quando a gente olha pra gente, que a gente tem que olhar dessa forma feia, fétida, pejorativa. A gente deveria olhar pra gente como o Criador olha pra gente. A gente deveria olhar pra gente com extremo respeito, com extremo acolhimento e paciência. A gente não sabe o como uma palavra de positividade, de incentivo, pode mudar a visão, a vida de alguém. A gente não sabe, ou como um abraço, ou como apenas um silêncio, uma presença, pode ajudar alguém nas suas dores. A gente olha pra gente e a gente vê uma formiguinha, mas a gente não entende como ocorre a influência no dia a dia. Às vezes uma coisa que para você é tão simples, para você é tão banal, tão sutil, que passa despercebido, talvez o outro sinta a necessidade disso o dia inteiro. Eu lembro que uma vez, num trabalho que eu tive, eu atendi o público, eu lembro que eu estava montando um pedido de um moço e quando eu entreguei esse pedido para esse moço, esse pedido estava errado e eu não tinha percebido. Eu cometi um erro porque, por falta de percepção ali naquele momento, eu não tinha conferido. Então, eu entreguei o pedido daquela forma com que ele foi feito, né? Então, o moço pegou o pedido e foi embora. Nisso, ele já estava indo embora quando eu percebi que o pedido estava errado, que estava faltando o item naquele pedido. E aí, eu corri para ir atrás daquele homem. Então, eu vi que ele já tinha atravessado a rua. Eu corri, fui lá desesperado para poder encontrar o homem, para poder dar esse item que estava faltando para ele. E aí eu fui lá, chamei o moço, ainda bem que eu consegui achar aquele moço. E eu falei, moço, espera aí, tá faltando uma coisa no seu pedido. E aí chamei ele, o moço veio, eu entreguei o que estava faltando. Embora aquilo fosse muito simples, embora aquilo fosse um erro que eu tivesse cometido, poxa, o cara foi lá, foi no tal local, pediu um pedido, ele pagou, então ele merece. O mínimo é que o pedido dele venha certo, né? Foi um erro que eu tinha cometido. Mas aquele senhor, ele ficou extremamente emocionado. Eu não sei o que ele passava naquele dia, ou na vida dele, naquele momento. Só que eu sei que ele ficou extremamente tocado do fato de eu ter ido atrás dele, de eu ter ido buscá-lo, né? De eu ter percebido que tinha algo de errado ali no pedido dele, que tinha algo faltando, e eu ter ido atrás dele. De alguma forma, aquilo foi extremamente significativo para aquele moço. Mais do que as palavras dele, mais que as frases, eu vi no olhar, eu vi na expressão dele, de que tinha sido muito significativo. E para mim, eu tinha cometido um erro. O cara, ele poderia muito bem me xingar, me atacar, com toda a razão. Porque ele tinha feito um pedido e eu montei ele errado. Eu não fiz ele da forma que deveria. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo feito errado, só pelo fato de eu ter feito um gesto mínimo, parece que eu toquei a vida daquela pessoa. E, gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não percebe como isso acontece. No caso desse homem, esse homem ele disse para mim. Mas podem ter acontecido inúmeras situações, experiências, onde isso aconteceu e a pessoa ela não me falou. Isso também pode ter acontecido na sua vida. Ou como muitas vezes você falou uma palavra, falou um bom dia com simplicidade, deu atenção para alguém, fez um agrado, arrumou a casa, a cama, arrumou uma roupa de alguém, fez um agrado, comprou um presente. E às vezes, para você, parece que a pessoa recebeu assim, como nada, mas você não sabe, talvez,
o como que isso influenciou a vida da pessoa. A gente não tem essa noção, porque não vai ser todo mundo que vai falar. Vão ser casos esporádicos que as pessoas vão sentir de falar, sentir de compartilhar. Não é sempre que as pessoas vão expor a mudança que a gente causou, o bem que a gente fez. É claro, gente, que a gente não pode, que o ideal não é que a gente faça o bem esperando aplauso, esperando troca, esperando o agradecimento de alguém. A gente tem que fazer mesmo sem isso. Mas quando você faz uma atitude que é simples e que muda ali, mesmo que durante aqueles segundos, muda a vida da pessoa, o estado da pessoa, acende uma coisa dentro de você. Porque a gente recebe tanta informação no dia a dia, na nossa vida, que a gente não é importante, que a gente é inútil, né? E não faz diferença, uma poeirinha ali no dia, né? Existem mais de milhares, milhões de pessoas no planeta. E você é uma poeirinha, você é um número, é uma estatística. Né? Quando a gente olha pra gente, a gente tem essa visão de nós mesmos. Só que quando a gente consegue ser útil para alguém, quando a gente faz algo com alma, com coração, isso toca outra pessoa, faz bem para outra pessoa, mas como faz bem pra gente? Mais do que pro outro. Ser útil, fazer um agrado, se mostrar disposto a ajudar alguém, gente, isso faz mais bem pra gente do que pro outro. Isso toca, traz mais sentido para nossa vida do que para a vida do outro. Quando a gente consegue fazer um agrado, transmitir uma mensagem, dar um abraço, estar ali em presença com a outra pessoa, dando apoio, embora pareça que aquilo não seja nada, talvez seja aquilo que na vida da pessoa sempre tem sido negado. Então, às vezes, para você é banal um abraço, mas quem sabe? Talvez aquela pessoa não tenha recebido o abraço dos pais. Talvez aquela pessoa não receba o abraço do parceiro. Talvez aquela pessoa receba, mas naquele momento ela estava precisando. Então a gente não tem a noção de como a gente pode influenciar positivamente a vida das pessoas. E infelizmente a gente acredita nessa ideia, nessa crença, de que a gente não é importante, que a gente não tem poder de nada. Só que quando a gente entende que mesmo um sopro, que é uma coisa tão sutil e boba, simples, banal, rotineira, se ela for feita com boa intenção, com coração, com presença e consciência, a gente pode ser um incenso de luz para onde a gente vai. E aí, imagina essas pessoas. Imagina a transformação que a gente causa no interior. Então vamos dizer que você encontra alguém, você vai lá, fala um bom dia com muita alegria. Você deseja a pessoa um ótimo dia. Olha no olho daquela pessoa, percebe aquela pessoa, olha para a existência dela. E aí você fala um bom dia, com amor, com alegria, com bom humor, com felicidade. E aí naquele momento, o humor da pessoa muda. E aí você deixa essa situação passar e você pensa, disso aqui não vai acontecer mais nada. Isso é simples, foi só um bom dia. Mas você não sabe como você mudou o humor daquela pessoa. Ou como talvez até chegado em casa no final do dia, aquela pessoa tratou bem a família. Relembrou daquilo que realmente importa. Relembrou do amor, da significação da existência dela. Ou como talvez aquela pessoa possa ter ido alegre para a casa dela. E como talvez num ato de cadeia ela possa ter tratado bem outra pessoa. Então imagina, se você tivesse talvez falado aquele bom dia, ou tivesse às vezes nem ter dado aquele bom dia, ter falado com rancor, com agressividade. Imagina como negativamente você estaria impactando a vida da outra pessoa. Então você ia falar aquele bom dia com agressividade, com grosseria, e aquela pessoa talvez ficasse de mau humor. E aí, por causa daquele mau humor, aquela pessoa acabasse tratando mal a família, os amigos.
por causa daquele mau humor tão simples, tão passageiro que você compartilhou com a outra pessoa. Então aí vai se criando uma cadeia. Só que essa cadeia é invisível, a gente não vai ficar vendo. Talvez uma palavra amigável que a gente falou para alguém reverberou de uma certa forma que beneficiou uma pessoa que a gente nem conhece. E talvez esteja ainda reverberando e a gente não sabe. Só que faz sentido a gente ficar esperando o dia em que a gente vai ver o nosso fruto colhido do bem que a gente fez? Não, porque a maior recompensa que a gente tem é naquele momento, onde a gente vê o sorriso, o olhar, quando a gente faz um agrado, faz um carinho, percebe o outro. Aquela energia que o outro ali expressa naquele momento dá um sentido para a nossa vida. Mesmo que seja a curto período. Mas você sente como cooperar, como ser útil, fazer o bem, traz também bem e sentido para sua vida. Então, embora a gente imagine que simplesmente dizer um bom dia, ser educado, ser civil, perceber as necessidades da outra pessoa seja uma coisa tão banal, tão simples, é uma coisa simples que tem um poder enorme. E a gente não tem essa consciência. Porque o nosso olho tá no mal, o olho tá em focar no ruim, em focar naquilo que tá errado, em focar nos nossos defeitos. Horas, o que mais as pessoas apontam, a sociedade aponta na gente, é os erros. Sim, porém, não é porque a sociedade pôs isso dentro de nós que é a verdade. Longe está de si. E é por isso que a gente precisa cada vez mais ter esse olhar sobre a nossa própria vida. Entender que, assim, da mesma forma que talvez uma palavra simples, um abraço, um conselho de alguém tenha sido tão significativo na sua vida, dessa mesma forma, você também tem a capacidade de influenciar positivamente a vida de alguém. E que sua existência também é importante. Que a sua existência não é uma estatística. Que ela é algo importante, útil, irrevogável, inegociável. Que ela tem um sentido de existir. Embora você fique buscando fora, eu te digo que você não vai achar essa resposta fora. Você tem que achar essa resposta dentro de você. Entender o porquê, quando você faz bem a alguém, ou quando você se põe a serviço do próximo, como isso te realiza. E o como você encontrar o amor que existe dentro de você, o como você se conectar com aquilo que é mais sagrado dentro de você, o como aquilo te faz feliz, o como aquilo muda a sua vida. Então, às vezes a gente não percebe porque é a nível energético, é nível invisível, imperceptível, subliminar, que a gente impacta a vida das outras pessoas. Mas um dominó que cai aqui, ele vai puxando o outro. Vai se criando uma cadeia. E aí, embora uma atitude que seja muito simples e muito boba, que a gente possa até achar que é, ela vai se transformando. E ela vai impactando positivamente. Então, antes da gente pensar que a nossa existência não tem sentido, que a gente não pode nada, a gente tem que relembrar o poder que tem uma prece, um abraço, um conselho, um bom dia, um olhar, um sorriso. O como essas coisas são importantes. Como seria sem graça a nossa vida sem essas coisas? Embora simples, faz uma enorme diferença para a nossa vida. Apesar dos problemas que podemos ter, das gravidades que eles possam ter,
Quando a gente tem do nosso lado alguém que nos olha, que nos percebe, que não tá nem aí por quanto a gente ganha, para qual cargo a gente está, se a gente tem 1,80 de altura, se a gente tem 1,60, se o nosso olho é verde e é escuro, quando a gente tem uma pessoa que não tá nem aí para isso, que olha a gente com alma, qualquer problema parece do tamanho de uma formiga. A gente não pode esquecer que o trabalho de uma formiguinha é ela pequenininha, mas quando ela se junta com outra formiga, com outra formiga, com outra formiga, com outra formiga, ela constrói um formigueiro. Ela ajuda a sociedade a qual ela pertence. Então, embora pareça um trabalho de formiguinha, você falar um bom dia, você fazer um bem pro próximo, você ajudar alguém aqui que está precisando, aquele trabalho vai reverberando. Ele vai ajudando outras pessoas. O bem que você faz pro próximo não acaba no próximo, mas vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Por isso que ajudar o próximo é tão bom. Você não só ajuda só o próximo, você ajuda os próximos, né? Você vai ajudando as outras pessoas. Às vezes, aquela boa vontade que você teve com alguém, a palavra, o conselho, a ajuda que você deu a alguém, faz com que aquela pessoa possa se erguer. E aí, como ela vai ficar bem, como ela se melhora, se cura, ela aí passa a ajudar também outras pessoas. E aí é criada uma rede de luz, uma rede de cura, uma rede de bondade, de benevolência, de fraternidade. Então a gente tem que entender que mesmo que pareça que a gente é uma formiguinha, a gente tem uma potência muito grande. Que mesmo que a sociedade fale que a gente é uma estatística, que nada importa porque não é a sociedade, não é o governo, não é a família, não é ninguém de fora que vai vir e vai falar o seu valor, que vai vir e vai falar o quão importante é a sua existência, que isso está dentro de você. E que aquilo que você faz com o seu coração, com a sua alma, mesmo que invisivelmente, aquilo muda a vida das pessoas. E aquilo é extremamente importante. E que a sua existência é essencial pra gente. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do recado, da mensagem. Se vocês gostaram, peço que como ajuda, como retribuição, vocês possam, por favor, deixar o like, se inscrever no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, mas também para esse canal poder crescer e essa mensagem que a gente cria juntos, eu, com a ajuda de vocês, possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se, nunca esqueçam, está tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que me escreve, cada um que comenta, cada um que fica comigo aqui até o final.